Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus esteja com você neste dia. E hoje eu venho para trazer um estudo bem rápido, mas muito profundo, que é sobre como estudar a Bíblia. Eu quero falar de 11 passos que irão te ajudar você a crescer no seu conhecimento, que vão te ajudar você a se chegar mais perto de Deus através dos conhecimentos e da preciosidade que é quando você estuda, entende e aplica um bem tão precioso que é a palavra de Deus. Logo depois eu vou estar também fazendo uma oração, clamando a Deus por sua vida, para que Ele possa te dar entendimento e capacidade de discernir aquilo que está escrito na palavra. Meus queridos, como estudar a Bíblia? Conseguir uma rotina de estudo bíblico nem sempre é uma tarefa muito fácil, já que a falta de foco, a procrastinação e outros aspectos podem atrapalhar a criação desse hábito. Porém, meus amados, saber como estudar a Bíblia ajuda a evitar que distrações atrapalhem os estudos. A leitura da Bíblia, sem qualquer ordem ou objetivo, pode trazer benefícios. Porém, quando um plano é feito, é mais fácil nós conseguirmos estabelecer o hábito e tirar lições proveitosas disso. Portanto, meus amados, busque maneiras de organizar os seus estudos bíblicos para você poder extrair o máximo de conhecimento. E para facilitar esse processo, eu quero trazer alguns passos que irão contribuir para você poder aperfeiçoar a forma como você estuda a Bíblia. E o primeiro deles é o básico: leia a Bíblia. Sejamos sinceros, muitos de nós conhecemos alguns versículos. Passamos os olhos em algumas páginas, mas nós nunca chegamos efetivamente a ler a Bíblia. Nós conhecemos alguns artigos, uns livros sobre ela, porém pouco nós realmente dedicamos para conhecer a Bíblia em sua integridade. E como diz um grande teólogo, John MacArthur, em seu livro Como Estudar a Bíblia, ele escreveu, meus queridos, que nada substitui a leitura da Bíblia. É preciso se dedicar inteiramente ao estudo de coração e mente aberta. E o autor, ele recomenda que as pessoas tentem lê-la pelo menos uma vez por ano. Eu quero aqui até fazer uma pergunta: você já leu a Bíblia toda alguma vez? Deixa aí nos comentários do vídeo. Não se trata de uma tarefa tão pesada assim. De acordo com MacArthur, é perfeitamente possível ler o Antigo Testamento uma vez por ano. Isso porque ele conta com 39 livros e com 20 minutos por dia, segundo ele, é possível você terminar em 12 meses. Porém, meus queridos, é muito importante que você defina um horário, um local e um tempo de estudo. Que a melhor forma de estudar a Bíblia é separando um tempo diário para essa atividade. Ou seja, quando isso não é feito, é normal que os afazeres do dia a dia e as outras preocupações elas tomem todo o seu cronograma e não sobre espaço para você estudar as Escrituras. A minha dica para você evitar isso: separe um local calmo, um horário fixo e estabeleça um tempo desejado. Coloque isso como um compromisso diário. Então é muito importante você ter esse hábito diário. Você colocar isso como um compromisso diário, buscando sempre cumprir o que foi estabelecido, mesmo que em certos momentos não seja tão fácil. Eu te aconselho que você escolha um período de estudo que seja ideal para você, pois depois que você tiver adaptado, é possível você conseguir aumentar esse tempo. E também, meu querido, organize planos de estudo, que é a terceira dica. Qual que é o seu objetivo ao estudar a Bíblia? Você quer fazer a leitura completa, quer aprender mais sobre determinado tema. E essas são algumas perguntas que ajudam a direcionar um plano de estudo bíblico. Defina qual que é o objetivo antes de você começar. Lembre-se que algumas partes elas são mais complexas, elas podem fazer você desistir do plano. E para evitar isso, busque equilibrar com leituras que são mais agradáveis para o seu gosto. Você pode escolher, por exemplo, começar pelo Novo Testamento, estudar algum tema específico, ler os textos históricos primeiro ou qualquer outra modalidade. Também existem planos para ler a Bíblia toda em um ano, chamado Ano Bíblico, que também é uma forma interessante de estudo. Inclusive tem vários aplicativos de celulares que vai te ajudar
a esse plano de estudo. Eles colocam ali diariamente uma determinada parte para você poder estudar e que vai te ajudar. Também intercale livros longos e curtos. Para que você não desanime, é uma ótima ideia você começar com um livro menor ou um livro sucinto. O livro de João, por exemplo, no Novo Testamento, ele é curto, ele é acessível, garantindo uma leitura agradável. Aí depois é possível você partir lá para Filipenses, que é uma outra leitura rápida. Depois que você estiver se sentindo mais confiante, você pode buscar Mateus, Colossenses, Atos, e assim um revezamento fica assim: livro curto, livro longo, passagem curta, passagem longa. E em menos de 2 anos e meio você terá lido todo o Novo Testamento sem atrapalhar a sua jornada com o Antigo. Você também vai intercalar junto com isso a leitura do Antigo Testamento. Dica número 5. Crie um caderno de estudo. Exatamente. Outro passo muito importante ao estudar é anotar as principais passagens. Uma boa sugestão é criar um caderno de anotações, pois ele é uma forma simples que poderá ser utilizada para guardar as principais dúvidas, reflexões, descobertas que serão feitas durante o tempo de estudo. E esse caderno também, meu querido, ele pode servir como fonte de consulta quando estudar temas parecidos e passagens que são conectadas uma com a outra. Dessa forma, o que foi registrado no passado por você pode facilitar o que está sendo estudado atualmente. Além das anotações, você pode separar também uma Bíblia para sublinhar, que é algo que eu gosto muito de fazer. Colar posts coloridos, e até mesmo que vai te ajudar a facilitar o encontro das suas passagens prediletas. Algumas versões elas dão espaço para o leitor poder escrever, o que também é muito útil e muito produtivo. Eu, por exemplo, eu gosto muito de colocar as datas. Então, se eu estou estudando aquele determinado texto hoje, eu coloco a data de hoje, e se é alguma coisa específica, eu coloco até um título, porque às vezes depois de 2 anos, quando eu leio aquilo, eu lembro exatamente o que eu estava passando, o que eu estava buscando, só através daquele título. A número 6, ela é muito importante, essa dica: prepare-se espiritualmente. E eu acho que essa é a mais importante de todas, porque a leitura da Bíblia não é a mesma coisa que você ler outros materiais. Por isso você precisa de ter o hábito de orar antes, meu querido, de começar o estudo. Peça que o Espírito Santo ele ajude a você a entender o que está sendo lido e te ajude a tirar lições importantes para a sua vida. A oração ela nos ajuda a conectar com Deus e, consequentemente, contribui para que a gente possa ouvir a voz dele durante as leituras. Use esse tempo para você se conectar com Deus, meditando na palavra que foi lida, exercitando a sua aplicação, e busque sempre, meu querido, a compreensão correta de cada passagem estudada. Se você tiver alguma dificuldade, coloque essa dificuldade nas mãos de Deus e peça para Ele entendimento, que também a palavra de Deus diz que aquele que pede a Ele entendimento, Ele concede. A dica número 7 é para você investir em ferramentas de apoio. Talvez você já tenha até desistido de estudar a Bíblia por ter encontrado algumas dificuldades para você compreender os textos, e isso é comum. Mas isso não deve ser um motivo para a gente poder desistir, porque assim como nós podemos ter conteúdos de difícil compreensão em outras áreas da vida, também nós iremos encontrar passagens complexas no texto bíblico, e para superar esse impasse, o investimento em ferramentas de apoio que contribui para facilitar o estudo é muito importante. A utilização, por exemplo, de um dicionário bíblico ela é uma boa pedida, porque assim como os livros e outros materiais que complementam o que foi estudado. E outro investimento interessante que pode ser feito em uma Bíblia é uma Bíblia com comentários. Elas vêm com notas explicativas que facilitam a compreensão do sentido do texto. Existem muitas opções no mercado, sendo que você pode pedir a ajuda até mesmo do seu pastor ou do líder da sua comunidade, da sua igreja, para você adquirir os materiais e materiais de qualidade. Eu, por exemplo, eu tenho várias versões de Bíblias. E uma que no momento está sendo a minha preferida é uma que ela é comentário capítulo por capítulo, e ela é muito profunda porque ela te dá um contexto que aquele capítulo foi quando ele foi escrito, e também te dá várias referências que você consegue conectar aquele capítulo, aquele versículo com outras passagens da Bíblia. Outra coisa, número 8, é analisar o contexto.
Um outro ponto importante para você entender melhor a Bíblia é você fazer uma análise do contexto que ela foi escrita. Os livros, eles não estão em uma ordem cronológica correta, portanto, algumas passagens elas podem parecer fora de lugar e até mesmo te dificultar a compreensão sua dessa leitura. E é importante que você contextualize cada texto bíblico. Ao ler uma passagem, você precisa analisar a cultura da época, os costumes do local que foi escrito, o idioma que ele foi escrito. E ao fazer essa análise, alguns textos que pareciam sem sentido, eles começam a ser compreendidos de outra forma, qualificando a sua leitura. Leia também mais de uma versão. A Bíblia ela não foi originalmente escrita no português, por isso nós temos várias traduções que foram feitas, dando origem a diferentes versões. Algumas são mais antigas, contêm palavras que podem dificultar um pouco mais a compreensão, porém, enquanto outras elas são mais recentes, elas buscam utilizar um palavreado atual e mais moderno. Ler mais de uma versão é uma forma de você encontrar qual se adapta mais ao seu gosto de leitura. Além disso, as diferentes versões elas também ajudam a perceber aspectos que não estavam tão claros em outras leituras. E desse modo é possível que você adquirir conhecimento de maneiras variadas, que vai contribuir para melhorar o seu estudo e te trazer mais dinamismo e compreensão. A dica número 10 que eu quero deixar para você neste dia é complemente a leitura com outros livros. Caso você encontre dificuldades durante a leitura, busque outras referências. Além de ajudar você a clarear certas partes, alguns autores de renome, eles acrescentam novos pontos de vista à discussão, tornando o estudo da Bíblia ainda mais rico. Como, por exemplo, nós podemos citar o livro A Cruz do Rei, do pastor Philip Keller, que ele discute o Evangelho de Marcos, que é um dos mais marcantes. E ele combina um nível de conhecimento invejável com uma escrita acessível a leigos, onde o autor consegue entreter e informar. Outro exemplo interessante é o Tratado sobre as Afeições Religiosas, de Jonathan Edwards. Ele foi baseado em sermões sobre o primeiro capítulo do livro de Pedro, e o autor argumenta que o cristianismo não é evidenciado pela intensidade das emoções religiosas, mas existe na transformação de um coração para o amor de Deus. Inclusive, não deixa de conferir o nosso artigo. A última dica, que é a número 11, aplica isso para a sua realidade. E isso é muito importante, porque o melhor de se dedicar à leitura da Bíblia é que muitos versículos eles ficam com a gente após nós sermos apresentados a eles pela primeira vez. Por mais que a Bíblia seja uma fonte de conhecimento influente, toda leitura e artes ocidentais, o principal diferencial é que ela é, sobretudo, acessível. Assim, quando você encontrar algum trecho que fala diretamente à sua alma, anote-o num caderno separado e releia ele pelo menos mais uma vez por semana, porque você certamente vai se deparar com ensinamentos preciosos para a vida toda, como está lá no livro de Tiago, escrito que aceite humildemente a palavra implantada, ou de acordo com Pedro, onde ele escreveu, livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. São versículos que incentivam a humildade nossa de espírito e o amor pelos seus semelhantes, ou seja, são lições, e são lições bem-vindas para qualquer cristão que se preze. Então, meus queridos, nesse artigo, nesse vídeo que eu deixei aqui, nesse áudio, você conferiu algumas dicas de como estudar a Bíblia. E eu quero reforçar que a leitura da Bíblia ela é muito importante na vida do cristão, pois é uma forma de se aproximar de Deus e conhecer a sua vontade. Então, nesse dia eu quero te incentivar a buscar mais de Deus, a buscar direto da fonte, a ler a Bíblia. O mesmo cronograma, mesmo os horários que você tem certo para trabalho, temos o nosso horário marcado já para almoço, para janta, tenha também o seu momento para a leitura da Bíblia, onde você vai sentar em algum lugar na sua casa e vai buscar conhecer mais de Deus. E isso vai fazer uma mudança muito grande na sua vida e na vida também da sua família, porque você pode também chamar eles para ler com você. Você precisa de ter o seu momento, a sua busca, o seu momento íntimo com Deus, mas você também precisa ter o seu coletivo com a sua família, onde vocês leem juntos, onde vocês aprendem juntos. Então, por isso eu quero também agora orar por você, para que Deus possa
abrir o seu entendimento, renovar o seu espírito, trazer anseio, anelo de conhecimento da palavra dele. Meu Pai amado, quero apresentar diante do Senhor a minha vida e a vida de cada um, Senhor, que está ouvindo este vídeo. Que o Senhor, neste dia, meu Pai, desperte em cada um de nós um anelo, um desejo para conhecer mais de Ti, conhecer mais da Tua palavra, crescer mais em intimidade, em conhecimento com o Senhor. Os dias são maus, o fim se aproxima, mas nós queremos estar na Tua presença, queremos estar com as nossas lâmpadas cheias, pois aguardamos o Teu retorno e queremos conhecer mais de Ti. Encha-nos com Teu espírito de conhecimento para que possamos conhecer, entender, interpretar e aplicar a Tua palavra. É o que eu oro neste dia, Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.